As recusas de mais de 10 programas de jogarem a Bowl Season e vários outros fatores relacionados à pós-temporada do College Football, citando, por exemplo, Notre Dame se recusando a jogar um Bowl depois de ser recusada na participação do College Football Playoff, as equipes de Iowa State e Kansas State se recusando a jogar Bowl Season e fora outros programas se recusando a jogar pós-temporada, levantam uma série de questionamentos a respeito do futuro da pós-temporada do College Football. Eu venho aqui, através desse vídeo, fazer uma proposta de uma substituição de uma possibilidade futura do que poderia ser feito para a Bowl Season. É uma proposição pessoal minha, não tem nada a ver com notícia ou coisa assim. Segue a vinheta que eu já falo sobre isso. Olá a todos, eu sou Felipe Michalski, eu sou especialista de College Football aqui do Cover Sports. Se inscreve aqui no canal no YouTube, ativa o sininho para as notificações. A gente, sempre relembrando, né, toda segunda noite a gente faz live sobre futebol americano universitário, sobre o que aconteceu na semana anterior, sobre o que vai acontecer, né? Enfim, né? A gente sempre agradece todo tipo de participação, a gente comemorou ultrapassarmos o número de 500 inscritos. Segue a gente então, que eu vou agora falar sobre o conteúdo do vídeo. Bem, a gente teve uma série de acontecimentos nesses últimos dias, né, propriamente, né. Nós já tínhamos uma questão antiga, um pouquinho mais antiga de um pouco de desvalorização da Bowl Season. Ela já vem desde o playoff, na verdade, desde 2014, quando, enfim, né, o playoff ele passa a ter 4 times, né, nós temos oficialmente playoff, né, e a onda ela começa da desvalorização da Bowl Season, ela começa quando a gente tem jogadores como Christian McCaffrey, de Stanford, o Leonard Fournette, de LSU, e alguns outros jogadores, eles começam a optar por não jogar os Bowls para se preparar para o draft. Essa situação ela começa a gerar um começo de desvalorização do sentido da Bowl Season, que sempre foi algo muito histórico nos Estados Unidos, assim, histórico no aspecto de que nós tivemos, por exemplo, o Rose Bowl, que é um jogo que foi criado em 1901 e que sempre foi jogado anualmente desde 1916, a gente teve sempre essa situação, né, de serem criados bowls de pós-temporada, né, para, enfim, né, satisfazer primeiro uma questão de que não tínhamos um playoff para definir um campeão nacional, nós não tínhamos uma final, nós só teríamos uma final nacional para definir o campeão do College Football, de certa maneira, a partir de 1998, né, que foi a primeira final nacional, né, do sistema BCS. Então, nós sempre tivemos esse sistema de bowls bastante valorizados, numa época também que os jogadores eles eram amadores, né, por assim dizendo, né, pelo menos no sentido oficial, que eles não podiam receber, e os bowls eles ofereciam também esse benefício de que os bowls poderiam, às vezes, dar presentes e coisas assim que tornavam um pouco o aspecto do jogo, né, num campo neutro, geralmente num lugar quente, como Miami, New Orleans, Pasadena e outras cidades relacionadas, algo bastante atraente. Isso algo que esteve presente no cenário durante muito tempo, só que a realidade do college football ela mudou, né? Hoje nós temos o NIL, os jogadores recebem, então propriamente os presentes, assim, coisas relacionadas a bowls, elas não fazem tanto sentido, pelo menos principalmente para grandes atletas, né? Claro que atletas menores ainda vão dar uma valorizada legal, mas comemos, não é mais a mesma coisa, né, propriamente. E com a expansão do playoff para 12 times, então, todos os grandes bowls, né, os 6 bowls de ano novo, eles passam a ser incorporados no playoff, né? 4 bowls jogados ali nos dias 31 e 1º de janeiro, sendo puxados, né, para o esquema das quartas de final, e outros 2 bowls sendo puxados para semifinais. Portanto, os principais bowls hoje que não fazem parte do sistema do playoff são bowls como o Pop-Tarts, o Alamo Bowl, o Citrus Bowl, e outros bowls relacionados ali que, enfim, já tem uma importância menor, são bowls criados mais recentemente, né, propriamente, então eles não têm tanto peso, eles não têm tanto sentido assim, e, enfim, né, as coisas começaram a acontecer. E nos últimos dias a gente teve, né, a movimentação, né, de que, primeiro, as movimentações iniciais elas foram de Iowa State e Kansas State, que se recusaram a jogar Bowl Season por conta de perderem seus treinadores, né.
O técnico de Kansas State, ele acabou se aposentando, né? Acabou se aposentando, deixou o programa ali no meio, enfim, pouco ali depois de dezembro, né? E o Matt Campbell, ele recebeu uma oferta de Penn State para ser o técnico dos Nittany Lions. Enfim, e aí as duas universidades alegaram a questão do recrutamento, né? Como a questão já de temporada acabada, se preocupar com o recrutamento e todos os outros aspectos, como uma justificativa para não jogar os seus balls, né? As duas universidades elas foram multadas em 500 mil 500 mil cada uma por conta da recusa, né? De jogar um ball, já que são balls vinculados com a Big 12 e a Big 12 ela acaba tendo menos opções, ela acaba tendo menos times participantes, isso acaba tendo um fator. Porém, a situação ela escala um pouco no domingo, né? Propriamente com Notre Dame se recusando a jogar um bowl depois de ser tirada do College Football Playoff. Notre Dame esteve na zona de classificação para o playoff em todas as semanas, exceto na mais importante, que era que valia, que era o ranking final, né? Isso deixou a Universidade furiosa, falou bastante contra a ACC, se recusou a jogar um bowl, que talvez é uma decisão que surpreendeu bastante gente, né? E no fim das contas, né, isso acaba dando uma certa queda na questão do peso dos bowls, porque no cenário que a gente teve no domingo passado, né, no domingo do dia de seleção, né, ainda aconteceu o cenário de que, por conta dessas três recusas, nós teríamos 3 equipes com campanhas negativas sendo selecionadas para jogar bowls. Uma foi Rice, outra foi Mississippi State, e a terceira vaga ela ficou um drama, porque ela só ficou sendo conhecida ali pela noite do domingo, já muitas horas depois da grande maioria dos bowls ser definida, em que várias equipes foram ofertadas, teve Florida State, teve Baylor, teve Temple, teve outras universidades, até que eles chegaram em Appalachian State, que foi uma das últimas equipes lá da lista de equipes com 5 vitórias e 7 derrotas, que aceitou jogar um bowl e, enfim, né, fechou a questão. Só que no fim das contas virou um Birmingham Bowl, né, que é o bowl que a Appalachian State aceitou, um jogo entre Georgia Southern e Appalachian State, um confronto dentro da Sunbelt que já aconteceu na temporada regular. Talvez como uma antecipação até de um possível cenário futuro de que talvez mais universidades comecem a declinar da participação de bowls para o futuro, já tivemos o anúncio do fim do LA Bowl. O LA Bowl desse sábado entre Boise State e Washington provavelmente foi o último, né, ali da história. É um dos bowls mais novos do college football, era, né, no caso, um dos bowls mais jovens do college football. A tendência é que a gente talvez nem cresça mais em bowls e talvez até diminua, assim, propriamente. Mas agora eu vou aqui fazer a minha proposta, que é o propósito do vídeo, né? Fiz uma introdução longa para falar a respeito do contexto de toda a bowl season, de toda a história para, enfim, né, comentar a respeito. Mas eu vou trazer agora uma proposta minha, assim, do que eu tentei ler e tentar ver, de acordo com o que a gente tem de equipes de primeira divisão, de equipes que normalmente ficam elegíveis, né? E eu vou trazer uma proposta de 3 playoffs que podem tentar substituir a bowl season e tentar dar uma valorização na pós-temporada do college football. O primeiro playoff que eu vou sugerir é o mais óbvio, né? Que é o playoff do college football para definir o título nacional, né? Para mim, existem várias discussões. Eu não acho que isso vai ser adotado muito logo, assim, talvez vai ser adotado mais para frente. Que, na minha visão, é um playoff de 24 times, em que a minha proposição seria de nós termos 4 vagas para SEC Big Ten cada uma. Aí nós poderíamos ter 3 equipes da Big Ten e 3 equipes... Big 12 e 3 equipes da ACC. As outras 6 conferências classificariam automaticamente seu campeão para o playoff e aí nós teríamos um certo número de vagas via ranking ali para, enfim, né, a gente poder ter as equipes também que se classificam para o ranking, às vezes não estão ali na zona de classificação. Qual que é o propósito dessa proposta? Em primeiro lugar, as equipes se classificariam pela tabela de classificação das suas conferências, principalmente as conferências do Power 4. Por que eu argumento isso? Isso tira um pouco da subjetividade dos rankings, porque, por exemplo, se a gente for citar Miami ficou no 3º lugar da classificação da ACC. É um time que não conseguiu vaga automática, teve todo um lobby ali via ranking para conseguir estar. Não vou entrar no mérito se tá certo ou tá errado a equipe tá no playoff, mas enfim, já aconteceu. Mas assim, você teria um critério objetivo para as equipes se classificarem ali, né? Tipo, você tem essa questão. Miami
por exemplo, se a gente for seguir esse critério, teria se classificado no terceiro lugar, ainda existiriam rankings ali para classificar as equipes, tipo, por exemplo, num top 8, em que as 8 primeiras colocadas elas ganhariam folga na primeira rodada e as equipes entre 9 e 24 elas, no caso, jogariam a primeira rodada dos playoffs. É o modelo que adota a FCS, né, no caso. Dos 8 primeiros folgarem e de 9 a 24 as equipes jogarem então uma primeira rodada, em que daí os vencedores já pegam as equipes que folgaram então na primeira rodada. Claro, só o modelo do FCS ele tem 11 campeões de conferência e 13 vagas em ranking, né, propriamente. Se a gente fosse, por exemplo, seguir esse modelo que eu estou citando, as 4 primeiras colocadas da SEC elas se classificariam de maneira automática, né, no caso. Nós teríamos tanto Alabama, Georgia, Ole Miss e a equipe de Texas A&M. Essas 4 equipes elas se classificariam de maneira automática. E aí você teria outras equipes ali disputando vagas via ranking, coisa assim. Provavelmente o Oklahoma entraria, como aconteceu, né? Porque teve um calendário mais forte, mais difícil. Você teria outras equipes ali também nesse cenário, né? Que a gente propriamente poderia debater. Seria um modelo mais ou menos equilibrado, né? Nesse aspecto. Tentando, então, eliminar um pouco desse aspecto de subjetividade e faria também com que provavelmente os confrontos fora das conferências, né, já que agora a gente vai ter uma tendência de, a partir de 2026, de quase todas as conferências terem pelo menos 9 jogos dentro das suas conferências, os poucos jogos restantes que ainda vão ter fora da SEC, fora da Big Ten, fora da Big 12, os 3 confrontos que ainda restam, você tem uma possibilidade de agendar confrontos mais fortes, confrontos mais difíceis, para tentar incrementar um pouco do calendário, incrementar um pouco do ranking ali, para você ter esse equilíbrio, né, propriamente, que seriam jogos que você teria menos a perder, né? Porque no fim das contas o que importaria é o desempenho dentro da sua conferência, os jogos contra os seus rivais tradicionais, inclusive valorizaria, né, o aspecto da temporada regular interna, né? Quanto às equipes do Group of Five, que no caso vai virar Group of Six a partir de 2026, com a Pac-12 voltando a ser uma conferência funcional. Nós teremos um cenário em que nós teríamos então 6 campeões de conferência e, assim, na minha visão, assim, talvez vocês possam discordar, eu tenho a visão de que, para mim, todo campeão de conferência tem que estar no playoff, porque, assim, você dá um incentivo para essas equipes disputarem, jogarem ali. É um modelo que todas as outras modalidades esportivas do esporte universitário ali da NCAA adotam, todos os campeões de conferência se classificam. Por exemplo, o March Madness tem 68 equipes, quase metade das vagas é ocupada por campeões de conferência, mesmo que as conferências às vezes sejam muito fracas. Você dá um caminho mais nítido e mais claro para que essas equipes possam disputar um cenário ali. Claro que mesmo que num cenário muito difícil, assim, e eu sei que vai ter gente que vai dizer, mas, por exemplo, a Kennesaw State, que foi campeã da Conference USA, ela não teria chance nenhuma jogando um playoff contra, por exemplo, uma Oklahoma. Provavelmente não teria mesmo, assim, tipo, é um cenário que você teria um confronto muito díspare, mas é preciso lembrar uma coisa, o playoff de 4 times tinha blowouts, assim, teve jogos, assim, que foram verdadeiros massacres, às vezes a quarta colocada, ela não tinha chance alguma contra a equipe número 1, e nem por isso o playoff ele foi reduzido para 2, voltado para o modelo BCS. O modelo de playoff de 4 times não foi questionado. Inclusive ele foi expandido para 12 justamente assim para dar oportunidade para mais equipes. Inclusive a campeã nacional do ano passado foi o Ohio State, número 8, que foi uma equipe que não venceu a Big Ten, perdeu 2 jogos e que conseguiu se provar ali nos playoffs como uma equipe competitiva, né? Propriamente assim dizendo, né? E a gente, às vezes, tem cenários assim de upsets que eventualmente acontecem, né? Durante vários anos, a gente sempre teve equipes do Group of Five muito competitivas e que não tiveram, em várias temporadas, a chance de disputar título nacional. A gente tem, por exemplo, as várias equipes de Boise State que chegaram várias vezes ao Fiesta Bowl, com temporadas invictas e tal, mas que não tiveram chances de competir por título, porque era o modelo de BCS de 2 times. A gente teve o histórico time de TCU, da época do Andy Dalton, que enfim, campeão da Mountain West, um dos melhores times do college football, que fazia grandes temporadas, mas como, por exemplo, tinha 2 equipes invictas dentro das Power 5, coisa assim, não tinha chance de disputar título nacional. E mais recentemente a gente teve o caso também de UCF, né, de UCF Cincinnati, né, UCF teve ali a sua temporada invicta em 2017, que o time não acabou parando num bowl de ano novo, né, porque foi
que basicamente era obrigatória, né? Um time do Grupo A5 tinha que estar no bowl de ano novo. Mas o time objetivamente não teve chance de disputar título nacional, não teve a chance de competir e tal, né? Cincinnati até teve a chance em 2021, mas em 2020 o time já tinha feito uma temporada invicta e não teve a possibilidade, né, de disputar essa competição. Claro que hoje talvez o Grupo A5 ele esteja mais fraco porque vários desses programas que eu estou citando, tirando o Boise State, que ainda continua, né, vai para a Pac-12 em 2026, todos esses outros programas eles já subiram, né, para a conferência do Power 4. Cincinnati está no Big 12, o UCF está no Big 12, TCU também está na Big 12, né, propriamente equipes que estou citando, né. Então, claro, perdeu força, né, o NIL e o portal de transferências eles também fazem com que vários jogadores que se destacam em programas do Grupo A5, eles no ano seguinte eles não vão para a NFL, eles vão para outros programas do Power 4, faz parte, é algo que existe em outras modalidades também, né, convenhamos, né. Mas assim, nesse aspecto você dá um caminho muito claro, você tenta valorizar o mérito esportivo da equipe que é campeã de conferência e você tenta botar ela ali para jogar o playoff, né, para ver se ela tem uma chance de disputar título nacional. Eu sei que aí entra a questão dos problemas, né? O pessoal do college football, principalmente ali dos Estados Unidos, eles têm um negócio que é o seguinte, eu acho que o college football acho que é a única modalidade que as equipes azarões elas são odiadas pelo público, assim, pelo público que é fã de college football. O pessoal odeia azarão, tanto é que tem vários comentários negativos a respeito de você ter Tulane e James Madison no playoff, dizendo que metade dos jogos da primeira rodada são um desperdício, mas assim, porque vai ter blowout e tal. Só que assim, o modelo de playoff de 4 times tinha blowout, assim, 3 dos 4 jogos da primeira rodada do ano passado, que não tinham times do grupo A5, tiveram blowouts ali, só o jogo minimamente equilibrado foi entre Texas e Clemson na primeira rodada. Assim, não existe modelo de playoff imune a blowout. Assim, até a final nacional da época do BCS teve massacre, vide, por exemplo, a final nacional entre Notre Dame e Alabama, assim, se a gente for citar. Não tem modelo imune a goleadas, sabe? Então, sinceramente, né? Mas assim, se o pessoal odeia tanto as equipes do Grupo A5 e eventualmente quer dar mais vagas de ranking, dá pra eventualmente fazer um play-in. Tipo, dá pra, por exemplo, você pega os 4 piores campeões do Grupo A5, você faz então um play-in em que você pega o pior campeão de conferência contra o terceiro melhor e o quarto e o quinto ali, campeão de conferência do Grupo A5, eles fazem um jogo de play-in, 2 vencem e daí se juntam ali ao esquema de 24, aí você tem um playoff de 26 times, né, no caso, para, enfim, você fazer essa situação. E nesse cenário, por exemplo, que eu estaria prevendo, né, as finais de conferência elas teriam que ser eliminadas, porque elas não se encaixariam no calendário. Você teria, em vez de 12 times e 4 rodadas, você teria 24 times e 5 rodadas, no caso, para definir o campeão nacional, sendo que, enfim, né, é uma situação que exige mais jogos de todas as equipes que queiram disputar a competição, né. Por exemplo, a número 1 ela vai jogar pelo menos 4 jogos para ser campeã, nesse modelo atual é 3. Aí um segundo modelo de playoff que eu vou sugerir, no caso, seria um playoff numa espécie de NIT. O NIT, que existe no basquete universitário, ele funciona da seguinte maneira. Ele reúne uma certa quantidade de equipes também, equipes que não se classificaram para o March Madness, e que eventualmente têm condições de competir, equipes, por exemplo, uma equipe mediana da SEC que não conseguiu competir, não conseguiu chegar, às vezes uma equipe de uma conferência menor que fez uma grande temporada, mas que daí não venceu a sua conferência porque perdeu um jogo específico, mas que tem condições de competir, entra também nessa competição. E eu acho que esse modelo poderia ser feito também no futebol americano universitário. A minha sugestão também seria um playoff de 24 times, assim, minha sugestão, em que você poderia fazer da seguinte maneira. Eu acho que aí você pode usar ranking para fazer essa classificação. Você pode não dar vagas automáticas para ninguém, você pega ali os modelos de computador, ali os top 25, por exemplo, da SAP, e pega outros modelos ali que o pessoal formulou. Você pode, então, ranquear as melhores equipes ali que não se classificaram e fazer esse modelo de playoff, então, de 24 times, em que você faz ali a primeira, a segunda rodada você faz na casa das universidades, e aí você... primeira rodada 16 avos e a segunda rodada oitavas de final. E aí você pode fazer as quartas de final, você pode tanto fazer nos campos, se você quiser,
ou você pode já começar a usar os balls antigos, né, desse sistema de balls que a gente tem, você pode usar para fazer eles sediarem as partidas, né, para você ter cidades ali relevantes que, por exemplo, sediam balls que elas podem eventualmente receber partidas, né, você pode ter, por exemplo, ali uma cidade como Tampa que recebe ali o antigo Outback Bowl, agora não estou lembrado exatamente o nome, mas ela pode, por exemplo, sediar um jogo de quartas de final, por exemplo, ou uma semifinal. E aí você faz uma final em campo neutro também, que você pode viabilizar essa situação. E é uma maneira de, às vezes, você tentar salvar alguns balls que não são tão relevantes para que eles continuem existindo. Claro, aí você pode negociar ali a situação com as universidades, coisas assim. Você acaba agradando dois lados, né? Você dá jogos competitivos para os programas ali, muitos programas medianos, porque você vai ter programas medianos, por exemplo, que venceram 7, 8 jogos que, enfim, né, não teriam chance nenhuma de playoff, né, mas que eles podem jogar um torneio competitivo ali no final da temporada para às vezes disputar alguma coisa relevante, né, sabe? Claro, provavelmente certamente seriam mais jogos para esses programas medianos, né, mas seria uma saída que eventualmente você poderia negociar. E aí você poderia ver se você poderia botar equipes do Grupo A5 ali dentro pra, enfim, né, ver o que dá pra fazer da vida, né, às vezes, tipo, às vezes você pode escolher botar, se você quiser juntar as coisas, você pode botar os perdedores, às vezes, por exemplo, do play-in que eu citei ali do Grupo A5, você pode botar os perdedores desse play-in pra jogar ali no NIT do College Football, se você quiser usar. E às vezes se tem algum vice-campeão de conferência, algum time muito bom ali do Grupo A5 que tá, por exemplo, nesse esquema de 24 melhores equipes não classificados para o playoff, você também pode botar dentro desse NIT. Só que, assim, né, nesse aspecto não teria uma vinculação por conferência, né? Portanto, poderia ser tanto uma equipe da SEC quanto uma equipe, às vezes, da American, que fez uma boa temporada, não conseguiu vencer a conferência, mas que está ali, né, disputando ali, que eventualmente, se você quiser, você pode fazer. Ah, e um adendo, assim, que eventualmente dá para fazer, o March Madness, ele tem dois tipos de play-in, né, ele tem o play-in dos piores campeões de conferência e ele tem o play-in dos piores classificados via ranking, né, no caso. Ele tem 68 equipes e ele reduz para 64 para virar aqueles chaveamentos tradicionais. O que dá para fazer, por exemplo? Você pode também fazer um play-in de piores classificados via ranking, né? Você pode fazer ali os 4 piores classificados, faz confronto na casa da melhor equipe ranqueada, e o perdedor e os vencedores continuam para o playoff, e os perdedores podem eventualmente ir para o NIT, se você quiser fazer. Daí você tem um playoff da primeira divisão de 28 equipes, e você tem um playoff também de 24 equipes do NIT. E uma terceira proposição de playoff que eu faria no caso seria um playoff exclusivo do Group of Six. No caso, hoje é Group of Five, mas vai virar Group of Six em 2026, em que a minha proposição são 16 equipes. No caso, eu não botaria tantas equipes nesse playoff, em que você classificaria então as 16 melhores equipes não campeãs de conferência do Grupo A5, já que as campeãs de conferência elas jogariam os playoffs do College Football, né? Você teria então equipes que não ficaram ali num top 50, por exemplo, não se classificaram para os playoffs, não tiveram ranqueamento suficiente para competir numa espécie de NIT, e você faz então um playoff exclusivo dessas equipes do Grupo A5, em que você tem equipes relevantes, por exemplo, de cada conferência que, enfim, não conseguiram um ranqueamento suficiente, mas que elas são capazes de competir entre si. Você dá, então, uma espécie de competição também para essas equipes jogarem como substitutivo aos Bowls, né? E aí você teria equipes com campanha 7-5, 8-4, ali de conferências como a Sunbelt, como a Mountain West, que, enfim, não fizeram temporadas espetaculares, mas que podem competir, né? Podem competir entre elas ali para, às vezes, definir um título, dar uma taça, né? Fazer uma espécie de definição. Aí você teria oitavas e quartas de final na casa das equipes de melhor campanha, de melhor ranqueamento, né? Aí você pode fazer a semifinal em campo neutro, né? Se você achar balls interessados para fazer isso. E a final você faz em campo neutro também, né? Assim como todas as outras, né? Aí você faz uma final em campo neutro, pega uma cidade ali, como por exemplo a FCS faz. Isso
isso não necessariamente traz uma vinculação de que o Group of Five é uma divisão inferior, como tem gente que às vezes quer vincular. Eu não concordo com a proposta de separar um playoff para o Power 4 e um playoff separado para o Group of Six por ser uma divisão inferior, mas você faz um playoff para o Group of Six de equipes que, enfim, não tem condição de competir por título nacional, não tem condição de competir contra equipes medianas, mas que elas podem competir entre si, fazer um playoff, jogar, disputar. Isso seria, na minha visão, particularmente interessante. Se a gente fosse somar, então, assim, nesse aspecto desses 3 playoffs, vamos dizer, a gente tem 28 equipes no playoff do College Football, você tem 24 equipes numa espécie de NIT, e você tem um playoff de 16 equipes do Grupo A5, você teria quase 70 equipes disputando, então, a pós-temporada de maneira competitiva. E aí você você soma essas quase 70 equipes, em média, geralmente de 78 a 82 equipes costumam se classificar para a Bowl Season vencendo pelo menos 6 jogos. E aí você vai ter equipes, por exemplo, que não vão se classificar para nenhum dos playoffs, assim. E aí você pode fazer alguns bowls ali menores, como por exemplo acontece na D3. Os playoffs da Division 3, que é a última divisão do College Football, eles têm 40 equipes, mas eles têm 27 campeões de conferência e 13 vagas de ranking. E para as equipes que não se classificam para os playoffs, você tem alguns bowls mais comemorativos, bowls que não valem nada, né? Assim, são partidas que são jogadas ali em campo neutro entre esses lugares. Aí você pode manter alguns bowls, se eventualmente alguma cidade quiser, se alguma cidade quiser contribuir. Claro, vai ter uma importância bem diminuída, né? Só que aí você trata os bowls como eles realmente são, assim, com partidas festivas, com partidas sem esse peso ali para as equipes considerarem. Eu acho que seria algo particularmente relevante, assim, para talvez cobrir talvez o buraco que falte ali. Claro, se quiser também, né? Porque vai saber como é que vão fazer. Mas assim, tentando ali amarrar todas essas pontas que eu citei. Dito isso, eu acho que isso vai acontecer? Provavelmente não, assim, quase com toda certeza não. O que eu acho que vai acontecer no esquema de playoff? Primeiro lugar, a gente vai ter o playoff de 12 times com essas discussões de expansão. Provavelmente o papo da expansão do playoff ele vai até janeiro. Ele vai até janeiro, no caso, esse papo de expansão. Existem duas possibilidades. O playoff pode não se expandir, inclusive. Ele pode continuar com 12, embora eu acredite que vai ter uma expansão. Eu acho que vai se expandir para 16. Provavelmente vai se expandir o playoff para 16 equipes. Para que, inclusive, equipes como as campeãs de conferência, a equipe número 1, número 2, possam jogar partidas da primeira rodada nos seus campos. E elas jogariam partidas provavelmente muito fáceis, né, contra equipes do Grupo A5, coisas assim. Isso daria uma possibilidade, né, dessas equipes experimentarem. Eu não acho que o playoff vai expandir para 24 equipes nesse momento, porque eu acho que a ESPN americana ela não dá conta de um modelo de playoff nesse modelo, né, propriamente. Sendo assim, eu acho que talvez a discussão que vai parar assim da expansão do playoff para 16 equipes é o modelo de vagas automáticas contra o modelo de vagas de arranque, né? A SEC ela quer o modelo de playoff de 16 times com 5 campeões de conferência, mais 11 vagas de ranking, até porque, inclusive, é um modelo que provavelmente a favoreceria. A Big Ten eu acho que provavelmente vai insistir no papo de vagas automáticas por conferência, só que o modelo de 16 equipes ele é um complicador, porque para você botar o modelo que a Big Ten propôs, que era de 4 vagas para SEC e Big Ten cada uma, 2 vagas para ACC e Big 12 cada uma, mais uma vaga do Grupo A5, ele é um modelo que é muito prejudicial para ACC e Big 12, por mais que elas não vão ter tantas equipes ranqueadas, porque ele é uma espécie de oficialização de uma desigualdade, e eu acho que Big 12 e ACC não aceitariam, né, esse tipo de modelo. Essa discussão eu acho que ela não andaria. Mas assim, isso é discussão que papo ainda vai andar, vai ter muita discussão, coisa assim. Eu vim aqui trazer a minha consideração. E eu acho que esses modelos de NIT, coisa assim, eu não sei se vão acontecer, eu acho muito improvável, pelo menos nesse momento, né? Porque, enfim, né, tem muitas questões ainda. É preciso lembrar também, né, que já que eu estou citando as coisas, a maioria dos contratos dos bowls que estão vinculados com a ESPN americana, né, que é detentora da imensa maioria dos bowls ali da pós-temporada, eles só têm contrato até 2025, no caso eles não têm contrato para 2026. Então, se eventualmente você quiser cancelar bowls ou coisas assim
para fazer mudanças mais profundas, essa é a hora. Porque, enfim, né, você tem, digamos, uma liberdade maior para fazer isso. Porém, eu acho que talvez alguns poucos balls vão ser cancelados ali como rearranjo, assim, pensando em termos de momento. E outros balls vão ser renovados, assim, vão ser renovados pouco a pouco, ali talvez a cada 2, 3 anos, ali para manter um pouco dessas partidas, porque é preciso ressaltar, né, também, que em certos aspectos, que os balls eles preenchem grade de programação no final do ano, né? Por exemplo, ali no mês de dezembro, por exemplo, principalmente dias finais de dezembro até o início ali de janeiro, ali, dia 2, os balls que são jogos únicos, partidas em campo neutro, né? Elas são partidas que cobrem ali uma lacuna de calendário, porque não tem outros eventos esportivos acontecendo mais ou menos nesse período. Então, os balls acabam sendo úteis nesse aspecto. Eu acho que eles não vão acabar assim, pelo menos no curto prazo, né, de certa maneira. Mas, assim, dito isso, né, eu acredito que não vai ser algo que vai ser pensado, pelo menos agora. É provável que a gente vai ter um realinhamento de conferências daqui a 5, 6 anos, ali para 2030, 2031. Se alguém eventualmente quiser pensar em soluções de playoff ou coisas do tipo, talvez eventualmente esse vídeo seja ressuscitado, alguém veja lá nos Estados Unidos, alguma coisa assim, pense algo muito relevante e, enfim, ache legal, né? Ah, se a gente fizesse múltiplos playoffs para substituir balls, talvez uma possibilidade colocada, né? Mas enfim, eu vou deixar isso aqui apenas como uma contribuição pessoal. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem até o final desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal no YouTube do Cover Sports, sigam as nossas redes sociais, principalmente o Instagram, né, que a gente tem mais de 24 mil seguidores nesse momento. Curta esse vídeo, divulguem ele para várias outras pessoas. Agradeço desde já a audiência que vocês nos dispensaram até aqui. Um abraço e tchau, tchau.